Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as heranças genéticas. Vamos ter uma sequência aí de 4 aulas sobre heranças genéticas, onde nós veremos 8 casos de heranças genéticas. As heranças genéticas são o quê? Como algumas características genéticas se expressam? São dominantes, se são recessivas, em que tipo de cromossomo o alelo daquela característica está presente, ok? Hoje na nossa aula nós vamos ver duas características, dois tipos de herança que se expressam em alelos de cromossomos autossômicos e nas próximas aulas nós vamos continuar vendo em alelos autossômicos e também depois nos alelos de cromossomos sexuais, ok? Então, o primeiro termo que eu quero definir com vocês é o que significa uma herança autossômica. Pensem na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, um par é o par de cromossomos sexuais, o XX na mulher e o XY no homem, ok? Então, os outros 22 pares são os chamados pares autossômicos, ok? Então, uma herança, quando ela é autossômica, ela é expressa em algum par de cromossomo que não seja o par de cromossomos sexuais, ok? Então, no nosso primeiro caso, nós vamos ver o exemplo de uma doença, a fibrose cística, que é uma doença que se expressa em um par de cromossomos autossômicos e ela é de origem recessiva. Eu tenho 3 tipos de genótipos possíveis para essa doença: o homozigoto dominante e o heterozigoto, e o homozigoto recessivo. Para os genótipos homozigoto dominante e heterozigoto, o fenótipo do indivíduo será o fenótipo normal. A pessoa será normal, então não apresenta a fibrose cística. Para o duplo recessivo, a pessoa apresenta fibrose cística, ou seja, ela é um doente. Então, na herança recessiva, ocorre a alteração dos 2 alelos do indivíduo para aquela doença, sendo que os 2 alelos são recessivos e vão aí expressar um erro, né? Vão produzir aí os polipeptídeos de forma errada e aí a doença vai ser expressa. Então, no caso da herança dominante, da herança recessiva, para o indivíduo apresentar a doença, ele tem que ser um duplo homozigoto. Ele tem que ser um homozigoto, desculpa, ele tem que ser um duplo recessivo, ok? Já aqui no nosso segundo caso dessa aula, nós vamos ver a herança autossômica dominante. Ao contrário da recessiva, na herança dominante, o alelo que vai expressar a doença, aqui no nosso exemplo, a anemia falciforme, ele é o alelo dominante. A anemia falciforme é uma doença que a hemácia do indivíduo ela vai ter uma forma assim de foice, né? As nossas hemácias são um pouco arredondadas aqui com uma concavidade, e as hemácias doentes, né, elas não conseguem transportar o oxigênio da maneira mais eficiente, elas transportam menos oxigênio. Os 2 fenótipos possíveis, então, colocar aqui, nós temos os fenótipos, a hemácia modificada na forma de foice ou a hemácia normal, ok? Então, como é de origem dominante, basta que o indivíduo tenha um alelo dominante para ele possuir a hemácia modificada, a hemácia na forma de foice. Então, na herança dominante, basta um alelo dominante para o indivíduo expressar aquela característica, né? Aqui no caso, o homozigoto dominante e o heterozigoto apresentam a anemia falciforme. Já o homozigoto recessivo apresenta a hemácia normal. Então, na próxima aula, nós vamos ver o caso de dominância incompleta e de codominância. Se vocês quiserem, assistam essas aulas pelo site do quadro.com.br. Um abraço!